Podcast diário, obra de Alberto Montalván. Métodos para empreender, parte 3. A base de uma forte liderança. Até bem poucos anos, a relação entre a leitura de um homem, a sua vida e o seu trabalho era objeto de especulação ou divergências. Acreditava-se que o homem de negócio não precisava ler para progredir. Hoje ninguém ignora a importância e o uso do livro na vida cotidiana. Prevalecia a ideia de que o homem vivo, energético, forte, deveria evitar uma biblioteca pública, como se fosse um lugar tedioso e sombrio, apenas frequentando por bibliográficos homens poucos práticos, por jovens inexperientes, por solteironas requisitadas, por maníacos. Os homens de negócio nunca se davam ao trabalho de investigar o conteúdo das bibliotecas públicas, nem de saber por si mesmo quais os livros ou periódicos que lá estavam à disposição, com o objetivo de suprir as suas necessidades profissionais e pessoais. Existia um abismo entre a vida do homem médio ocupado e a biblioteca. Felizmente, a coisa vem se modificando e o homem de negócio, na sua grande maioria, atualmente lê como nunca. Compreendeu que os livros são necessários para mais alta eficiência na sua luta diária. Pesquisas vêm revelando que homens de verdade procuram livros de verdade para fins múltiplos e todos eles práticos. A noção de que uma biblioteca é um lugar perfeitamente dispensável vem sendo abolida. Há em todo homem certa fome latente por uma abundância de leitura de boa qualidade, mas, paradoxalmente, somente os homens de luta comprovam esse fato. O homem de negócio é como um guerreiro, porque os negócios atualmente são como uma guerra e o líder é um lutador, um forte. E os mesmos métodos que produzem o melhor guerreiro nas trincheiras produzem o melhor guerreiro na oficina, na fábrica, nos armazéns, nos escritórios, nas aulas, nos púlpitos, nos negócios. As mesmas necessidades literárias são fundamentais para o progresso do profissional ou do homem de negócio. Muitos homens de negócio ou profissionais dependem muito tempo na leitura de livros indicados e promoverem o próprio progresso pessoal e profissional. Perguntamos agora: quantas horas diárias ou semanais o leitor reserva para a leitura? Se a seleção correta e a qualidade da leitura para horas vagas apressam a produção e a promoção de um homem, porque é que todo homem ambicioso não utiliza suas horas vagas para ler. Consideramos 80% dos livros vocacionais e técnicos por proporções demasiado alta para o homem atarefado assimilar. Mas este é um ponto que todo homem deve estudar como relação a si mesmo, até saber quando lê e quando deve ler, em benefício de sua promoção. A maior parte dos homens realizados depois de uma existência de experiências custosas aprenderam a conveniência de se afastarem do trabalho por meio da leitura. Outra lição patente à sabedoria
que consiste em se ter finalidade clara na leitura e em se escolher a leitura que proporciona certos resultados definidos no trabalho, na vida e no caráter do homem. Se uma pessoa despender meia hora por dia caminhando em torno de si mesmo num círculo, que juízo faria acerca da inteligência dessa pessoa? Por que é que muitas pessoas leem sem qualquer objetivo? O homem que se treina para enfrentar a vida deve saber ler eficazmente. Devemos ler para estarmos preparados para tarefas, oportunidades e responsabilidades novas. Devemos ler para conhecer a tendência da onda dos acontecimentos atuais, na sua linha de ação pelo mundo inteiro. E mais, devemos ler para poder prever as probabilidades e sairmos bem nas emergências. Devemos ler para ampliar a nossa mente e nos munirmos de conhecimento que não obtivemos durante a instrução primária. Devemos ler para melhor desviarmos o pensamento dos perigos e das dificuldades inerentes às funções que desempenhamos. Devemos ler para conquistar a tranquilidade, o que se segue por meio da companhia proporcionada por um bom livro. Devemos ler para subpujarmos a fadiga física com o revigoramento mental. Devemos ler para pensar mais vigorosamente e assim lutarmos melhor. Devemos ler para evitarmos desperdício de tempo e energia em diversos perigos ou vícios. Devemos ler para sabermos ou conhecermos a verdade exata em casos obscuros. Devemos ler para quebrar a monotonia da rotina mecânica. Devemos ler para aprender a tratar a própria mente e o próprio corpo de maneira mais eficaz. Devemos ler para assimilar mais firmemente as verdades básicas da vida nos princípios sobre os quais elas se erguem, inamovíveis. Todo homem de luta deve ser revigorado pela coragem, pelo equilíbrio, pelo repouso e pela restauração de forças que um bom livro fornece. A grande maioria, entretanto, lê sem pensar, lê sem o devido cuidado para a vista, lê por preguiça, por curiosidade, por superficialidade ou qualquer outro motivo fútil. Lê em momentos não indicados, lê em momentos impróprios, lê jornais em excesso e não lê os livros que realmente necessita. Lê livros de ficção porque são novos, ao invés de fazer porque são bons. Lê assuntos eivados de sensacionalismo porque é habilmente convencido pela propaganda. Nunca lê obras de psicologia, saúde, dieta, higiene, porque teme olhar para o interior de si mesmo. Nunca lê também livros sobre religião, poesia, etc., porque supõe totalmente que tais livros apresentam valor prático. Enfim, no modo geral, o homem comum nunca aprendeu a ler. Um líder de negócio não pode conservar o seu predomínio sem estar ao par da literatura corrente sobre negócios.
Um outro ponto que deve ser observado sobre os assuntos: nunca compre livros que não tenham valor permanente, livros que só começam uma leitura. Nunca leia por futilidade ou para passar o tempo. Nunca leia essa leitura, chama sensacionalismo, capaz de sujar o seu cérebro. O livro mais significativo para a pessoa que precisa vencer é sempre aquele que lhe desperta as grandes qualidades morais e mentais. O homem que vence é aquele que sabe mais. De fato, o apelo do mundo dos negócios é dirigido ao homem que sabe. Se ele for também homem que pensa e trabalha, o caminho do sucesso está aberto à sua frente. O homem que nunca sabe na profissão e se esforça desordenadamente nunca sobe. Ele é um indivíduo que não sabe, que não aprendeu e nem se esforçou por aprender. O vendedor é o que está no cimo, mantém-se no alto exatamente pelo motivo contrário, porque sabe. E quando então perguntamos: há alguma razão por que o leitor não deve saber também, tanto quanto o homem de cima? Há alguma razão que o impeça a fazer tanto, ganhar tanto, ser tanto como o homem que está no cimo? Um líder é apenas o homem que sabe e conhece mais do que o seu colega e emprega melhor os seus conhecimentos. A base de uma forte liderança é um longo período de estudo. Naturalmente que o leitor deseja subir, tornar-se também um líder. Apresentamos a seguir alguns princípios fundamentais da liderança. Primeiro, organize o seu trabalho, aprendendo exatamente aquilo que é pago para fazer. Organize depois uma lista de todos os enganos fáceis de ocorrer na sua faixa diária e tome precauções para evitar tais enganos. Exige boas ferramentas, bom equipamento para o teu trabalho. Faça uma lista de livros que esclareçam a você tudo quanto precisa saber sobre a profissão que elegeu. Assim estará em condições de aplicar sempre métodos mais modernos para o seu progresso. Observe o homem que sempre produz mais. Estude-o bem como a sua técnica de trabalho, seus princípios e os métodos que o levam à posição que ocupa. Procure descobrir e corrigir as suas falhas e o que lhe traz o insucesso. 2. Encare a sua posição atual, por mais humilde que seja, como um simples degrau para atingir posição mais alta. Tenha em vista o sucesso, mas renda. Proteja a maneira pela qual esse sucesso deve ser alcançado. Estude o homem que está mais acima. Procure observar a maneira como ele realiza as coisas. Exercite-se depois e procure fazer melhor do que ele. 3. Procure poupar as suas energias, reduzindo ao máximo as enfermidades. Você pode, com certo cuidado, evitar as indigestões, as gripes, as dores de cabeça, o nervosismo, numerosas indisposições orgânicas e quase todos os desarranjos funcionais. A velhice prematura,
a fadiga crônica, o aborrecimento, o pessimismo, a pobreza. Assim como o aborrecimento é uma doença, o pessimismo uma enfermidade. Também a pobreza é uma doença. Toda condição anormal ou subnormal é enfermidade. E o aborrecimento, o pessimismo e a pobreza são condições de corpo e mente, anormais e subnormais. Um homem de luta pode perfeitamente evitar esses males, aprendendo a comer corretamente, dormir como deve, tomar banho de maneira útil, respirar com método, vestir-se decentemente, trabalhar com disciplina, divertir-se comedidamente e pensar com precisão. Quarto, você naturalmente deve ter uma conta bancária. Muito bem. Se não tem, procure abrir hoje mesmo uma conta em qualquer banco, seja qual for a importância em dinheiro que deposite. Se você ganha pouco, mas poupa alguma coisa, está fazendo mais do que um que ganha muito e que não poupa nada. Faça também uma lista das várias coisas que deve fazer ou saber para ganhar mais. Depois, ponha toda a sua energia e força de vontade a serviço do aumento da conta do banco. Compre sempre dentro do seu orçamento. Se nunca fez conta dos seus gastos pessoais, faça-o agora, pelo menos durante alguns meses até se habituar. Assim saberá exatamente quanto gasta em coisas inúteis. Saiba que um dos primeiros sinais de sabedoria num homem é ele saber quanto gasta sem necessidade. Assim, protege antecipadamente a distribuição do seu dinheiro. 5. Estude tudo o que puder sobre a natureza humana. Que espécie de pessoa é o seu colega, o seu patrão, o seu empregado, o seu cliente? Pode ser um sub-homem, mas também pode ser um super-homem. Para o dobrar, serviço, moldar, você precisa primeiro descobrir o que ele é e onde ele está. Toda propaganda, toda a arte de vender tem como base os princípios da psicologia aplicada. Os grandes homens de negócio são os grandes conhecedores de homens. E quanto a você, conhece bastante sobre si mesmo. Está perfeitamente informado a respeito dos seus talentos, das suas qualidades, das suas possibilidades, das suas falhas e fraquezas, sobre os seus hábitos e tendência para o bem e para o mal? Já considerou imparcialmente o seu caráter? Para chegar ao ponto que precisa chegar, é necessário que o leitor tenha uma informação fiel sobre a sua própria personalidade. O primeiro passo no sentido do êxito consiste no indivíduo de ser um perito na avaliação de si mesmo. Quem se conhece nunca falha. 6. Olha para os grandes. Chegará à conclusão de que grande proporção desses homens valorosos começou com desvantagens à luta. Alguns pobres, muitos pobres, outros doentes e fracos, outros ainda morando longe de cidades, nem tiveram facilidade para estudar.
outros pertenciam às famílias desprezadas na comunidade. Outros tiveram que trabalhar tão duramente desde os primeiros anos que chegaram à idade adulta completamente esfalfados. Mas todos venceram. Homens resolvidos não se intimidaram. Encontraram desvantagem, mas fizeram de sua desvantagem degraus para a subida. Qual é a sua desvantagem, leitor? Que é o que segura? Que é que o faz tímido, desencorajado, quando deveria estar fazendo progresso? Não está chegada a hora de sacudir tudo isso? Com respeito ao conhecimento de si mesmo, a que nos referimos linhas acima, procuraremos facilitar ao com quem trata, apresentando uma série de testes que deverão ser estudados cuidadosamente. Noutro volume desta obra, o leitor encontrará os testes e as respostas correspondentes. Tais testes facilitarão a escalada.